Morre aos 86 anos em Milão o ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi. O político que foi dono do Milan e tinha uma fortuna estimada em mais de 7 bilhões de dólares, estava internado no Hospital San Raffaele desde a última sexta-feira para o tratamento de uma leucemia. Em maio, o ex-premier chegou a passar 45 dias hospitalizado com uma infecção pulmonar. Ele foi primeiro-ministro da Itália entre 1994 e 95, de 2001 a 2006 e entre 2008 e 2011. Daqui a pouco você tem mais informações sobre a morte de Silvio Berlusconi com o nosso correspondente na Europa, Felipe Killing. As 4 crianças resgatadas com vida depois de 40 dias desaparecidas na Colômbia devem ficar internadas por pelo menos 2 semanas. Os irmãos de 13, 9, 4 e 1 aninho são da etnia Huitoto e estavam em uma aeronave que caiu no dia 1º de maio na selva amazônica. É incrível essa história, né? São 2 sobrevivências. A gente fala sobre essa sobrevivência por 40 dias no meio da selva. Mas antes disso, elas sobreviveram à queda de um avião, minha gente. Olha que história, né? Essa foi a parte boa do plantão do fim de semana, poder dar essa notícia. Pois é, né? Ontem o pai das crianças disse que a mãe sobreviveu por pelo menos 4 dias depois do acidente, mas infelizmente acabou morrendo. O piloto e mais um passageiro também morreram. A gente tem mais informações agora ao vivo com o Arthur Coelho, que ao longo da madrugada também ficou acompanhando as atualizações sobre esse caso, não é, Arthur? Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali, e a todos bom dia, Carla, e a todos que acompanham a programação da Band News FM. Essa informação foi repassada pelo pai, o Manuel Hanoque, em uma coletiva de imprensa em frente ao Hospital Militar em Bogotá, onde as crianças estão em observação. E ele disse que a filha, a Leslie Mukutui, que informou o pai dessa notícia de que a mãe permaneceu por pelo menos 4 dias ali, conversando inclusive com os filhos. A Leslie Mukutui tem 13 anos, que é uma heroína, podemos dizer assim, que ajudou, e ela tem sido referência, e os próprios militares têm informado que ela ajudou bastante para que as crianças permanecessem vivas, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas antes de morrer, a mãe, Madalena Mukutui, falou que era para as crianças partirem e encontrarem o pai. A única coisa que ela me disse é que a mãe esteve viva por 4 dias. Então, antes de morrer, talvez a mãe tenha dito: vão embora que vocês vão encontrar o pai de vocês. Sabem o amor que ele tem por vocês. O pai informou ainda que os filhos não contaram muito bem como foi que eles sobreviveram. Espero que as crianças se recuperem em breve para que elas mesmas possam dar as declarações às autoridades, né? Segundo o governo colombiano, as crianças estão fora de perigo, mas felizes, no entanto, ainda não conseguem ingerir alimentos sólidos e estão em processo de recuperação. O tio das crianças, o Fidêncio Mukutui, disse que as crianças, por medo, chegaram inclusive a fugir dos militares. Teve um momento em que os militares estiveram a 20 metros das crianças, mas por medo se escondiam em tronco das árvores para que não fossem encontradas. Aí, posteriormente, os militares encaminharam uma mensagem através de um megafone ali, uma mensagem gravada pela própria avó, na qual ela pedia em espanhol e também no idioma da etnia Huitoto, da qual elas pertencem, para que permanecessem no local onde estavam e não fugissem. O próprio tio destacou ainda a valentia dos sobrinhos, disse não acreditar como foi que eles sobreviveram durante esses 40 dias. Pra gente foi uma alegria, porque não pensávamos que iam encontrar eles tão bem, respondendo bem. Eles comeram a farinha que encontraram e quando acabou, comeram sementes de frutas. As autoridades médicas da Colômbia estão monitorando o estado de saúde das crianças e elas devem permanecer até pelo menos o final deste mês. História agridoce, né? Porque sobreviveram, afinal de contas. Estão lá as 4, as fotografias são de cortar o coração, assustadinhas, pequenininhas, presenciaram a mãe perdendo as forças, aquela fortaleza, né? Se esvaindo aos poucos até ir embora. Uma cena de filme catástrofe, mas sobreviveram com uma resiliência impressionante. Temos aqui a pediatra Tatiana Cicerelli, ou Cicerelli, que diz que é possível, sim, chamar essa história de um verdadeiro milagre. Criança num ambiente isento, né, de oferta de água, ela sobreviveria aí por 3, 4 dias. A criança de 1 ano se encontrada viva depois de 40 dias é um milagre. O coronel Edmilson Leite, que é especialista em resgate e sobrevivência da Força Aérea Brasileira,
diz que o fato de os irmãos serem indígenas os ajudou a se manterem vivos. Uma componente que amenizou bastante a situação desses garotos foi o fato de eles serem de origem indígena e terem o conhecimento básico de sobrevivência, porque o indígena é um sobrevivente por natureza, né? Mas o fato também do posicionamento deles dentro da aeronave pode ter sido o fator principal para que eles pudessem sobreviver. Segundo o coronel, o principal desafio das crianças foi conseguir manter a temperatura corporal diante do quadro de desnutrição. Ela é quente demais, durante o dia temperaturas altas e à noite a temperatura cai bastante. Então, manter a temperatura do corpo, evitar uma hipotermia, esse aí foi o maior desafio que essas crianças tiveram. Mesmo porque eles não tinham comida, no começo a perda de gordura é significativa, depois começa a perder massa muscular. E o Exército da Colômbia ainda procura pelo cachorro Wilson, que ajudou a encontrar as crianças desaparecidas na Colômbia. O pastor belga tem 6 anos e participava das buscas desde o início, no dia 1º de maio. É a fotografia dele. Mas, segundo as Forças Armadas, pegadas do animal foram encontradas perto de marcas que seriam dos irmãos. Só que no momento do resgate ele não estava por perto. Neste domingo, uma das crianças, a irmã mais velha, Leslie Mukutui, de 13 anos, disse que o cachorro esteve com elas e que chegou a brincar com ele. O Wilson está sumido desde a quarta-feira da semana passada, quando foi solto em um dos pontos da selva e não voltou mais. Outros destaques. A gente vai voltar a essa história, tá? Um pouco mais tarde. Agora a gente parte para outros destaques. Para obter mais apoio na Câmara, o presidente Lula pode fazer nessa semana a primeira troca na esplanada dos ministérios. Daniela Carneiro, ou Daniela do Vaguinho, do Turismo, deve ser substituída por outro nome do União Brasil, provavelmente o de Celso Sabino. Martelo deve ser batido após a reunião de Lula com o marido da ministra, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho. O político, que hoje está no Republicanos, teve papel importante na eleição do presidente no Rio de Janeiro, né? E no Congresso, 5 comissões mistas serão instaladas para análise de medidas provisórias. Então vamos falar um pouco mais sobre esse dia em Brasília. João Pedro Melo conosco. Bom dia, João Pedro. Não... Tá fazendo uma carinha de que não tá conosco. Ué. Já, então a gente vai trazer todos os detalhes, né, dessa possibilidade de mudança nos ministérios e também a gente vai falar sobre as comissões instaladas para análise de medidas provisórias. Não tá ainda, né? Ah, ele tá já no ar conosco? Tá. Fala, João Pedro. Ah, agora sim. Tudo bem, Carla? Agora bom sim, dia. Bom dia. Agora estamos juntos, hein? Todo de azul, Pois muito é. elegante esse azul hoje, viu, João Pedro? Da cor do isso? microfone da Band News FM, para quem tá acompanhando Exato, tudo bem isso. pensado para combinar, viu? Com certeza. Aliás, esse tom de azul aí tem sido uma constante, né, no parlamento. Você vai no Congresso, 9 em 10 deputados usam esse mesmo tom de azul nos ternos. Nas posses a gente estava falando disso também, né? Parece Rolou que veio do isso. mesmo costureiro. É a cor da moda por aí. É Promoção que o quê? chama, O né? azul royal, isso aí? É, o azul royal, exatamente. Caramba, Muito bonito. Acertei. Olha aí que beleza, hein? Hoje a gravata Pois é, tá gente. combinando. Mas e aí? Daniela dos Vaguinhos vai rodar? Dos Vaguinhos não, né? Do Vaguinho só. Indica, viu, Megali? A gente tá de olho nessa questão. Ao longo desse feriado também fiquei apurando esse tema. Isso porque o presidente Lula deve fazer a primeira troca de liderança, isso no Ministério do Turismo, para conseguir mais apoio no Congresso Nacional. Qual que é o nome mais cotado para assumir essa pasta agora? Celso Sabino. Ele que é do União Brasil, tem apoio de Davi Alcolumbre e também do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele deve substituir Daniela Carneiro, que é conhecida como Daniela do Vaguinho, também do União Brasil. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que ela já pediu a desfiliação do partido, isso no mês passado. Claro, ainda não aconteceu, depende de uma decisão do presidente do partido, né, ou dos presidentes, Luciano Bivar e também o Neto, né, lá da Bahia, ACM Neto, perdão, esqueci a primeira sigla, ACM Neto da Bahia, e essa questão, né, mantém um elo político com acusados de chefiar milícia em Belford Roxo, onde o marido de Daniela, o próprio Vaguinho, é prefeito. Nesse domingo, a direção do PT, no Rio de Janeiro, saiu em defesa da Daniela, afirmando que ela possui competência e também capacidade de construção coletiva e constitui uma parceria muito importante para a política fluminense. Na semana passada, né, a gente teve aí algumas negociações a respeito desse assunto, o presidente Lula ainda não se posicionou, mas a gente teve ali também aquela fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dizendo que não pediu nenhum tipo
tipo de cargo e que não teria interesse, pelo menos naquele momento, né, de colocar algum nome indicado por ele nessas pastas dos ministérios. Claro, lembrando, essa foi a fala de Arthur Lira. A gente sabe que os bastidores da política não funcionam desse jeito. O que é dito em público, muitas vezes não é dito no reservado. Ainda com relação a outros assuntos aqui de Brasília, a gente teve na semana passada também o Senado aprovando com 51 votos a favor e 19 contra aquela medida provisória que permite a reestruturação dos ministérios. Esse texto retira competências do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, distribuindo essas competências para ministérios diversos. Contudo, na semana passada, o próprio presidente Lula afirmou que não vai fazer uma reforma ministerial apenas para atender a pedidos do Centrão por uma nova articulação política. Claro, lembrando mais uma vez, isso foi o que foi dito no público. No privado, a gente sabe que a negociação, ela acontece. Já há uma expectativa dessa troca. A gente já tem, inclusive, esse nome de Celso Sabino para o Ministério do Turismo. E, claro, há outras expectativas de trocas. Mas, lembrando, alguns dos ministros são da chamada cota pessoal do presidente da República. E um exemplo disso é Valdez Góes, por exemplo, que foi indicado pelo presidente Lula ali com uma espécie de aval do ex-presidente do Senado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre. Então essa é uma questão que vai se desenrolando aqui na capital do país e essa engrenagem aos poucos vai se concentrando e vai aí de fato poder acontecer essa reforma ministerial. Ainda não tem previsão, mas a gente sabe que isso está sim sendo discutido nos bastidores aqui da política de Brasília. Perfeito. Bom, João Pedro, fala. Na quinta-feira, o Vaguinho Carneiro, né, que é do Republicanos, afirmou que vai continuar ao lado do governo, mesmo com a demissão da esposa, né? Disse o João Pedro aí, sempre ajudei o presidente em todas as eleições que ele participou, não é agora que vamos abandonar Lula por essa questão de ministério. Mas, aqui na coluna do Paulo Capelli, no Metrópolis, há uma frase bastante forte do prefeito que chamou o deputado, o Celso Sabino, que é o cargo, e o que tudo indica vai levar o cargo da esposa dele, de frouxo e machista. Celso Sabino é um frouxo. Inicialmente queria o Ministério da Integração, mas não teve coragem de peitar Davi Alcolumbre. Depois quis as comunicações e também ficou de fora. Agora está indo para cima da Daniela, uma ministra mulher. É um machista. Beijou a mão do Bolsonaro e agora quer ser ministro do Lula? Questiona. Fato é que o Sabino foi atrás de todos os ministérios ocupados por políticos do União Brasil. Não tem, né? Faz parte do governo, mas não faz, né, João Pedro? Porque não entrega voto nenhum, não garante voto nenhum em nenhuma votação importante e mesmo as não importantes do Congresso Nacional. Esse é um problema, né? A União Brasil, inclusive, já teve aquela reunião reservada com o presidente Lula, né? Que foi uma reunião que, obviamente, o presidente falou isso, né? Que o ministério, esse partido que tem tantos ministérios, acredito que sejam de fato 2, se a gente levar em consideração ali a saída da Daniela do Vaguinho. Então, esse ponto não estava entregando os votos que são necessários. E é um partido muito grande, porque vem aí da fusão do DEM junto com o partido que era do Bolsonaro, né? Então, é uma questão que realmente gira em torno desse ponto, exatamente para essa questão do número de votos. São muitos votos, não está entregando esse número de votos, não está votando com o governo. Então, há uma questão que, de fato, dificulta esse ponto, né? E o presidente Lula está trabalhando, está empenhado em tentar resolver essa questão. Adriano Oliveira me lembra aqui o nome do partido, o PSL, né? Fusão do DEM com o PSL. Então, de fato, é um partido muito grande e que não está entregando o que o governo precisa, não tem os votos necessários. Óbvio, a gente já falou isso aqui várias vezes, o Congresso é um Congresso, boa parte, de direita, né? Então é contra o governo mesmo, mas cabe ao governo fazer essa articulação política, conseguir esse número de votos para conseguir também votar, aprovar as matérias que são necessárias. Então é um ponto que precisa aí ser arrumado, ser negociado para que essas matérias sejam aprovadas pelo menos até o meio do ano. A gente tem várias coisas aí chegando. Reforma tributária, a gente tem medidas provisórias que ainda precisam de apoio para conseguirem ser aprovadas. Então tudo isso depende da entrega de votos. E agora o momento é de virar a atenção para a União Brasil. O governo quer que a União Brasil entregue esses votos para aí já garantir uma base um pouco mais coesa do que a que se tem hoje.
Muito bem, obrigada, João Pedro Melo. Bom trabalho para você. Até mais tarde. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais tarde. Valeu. Mais das notícias de hoje, novas informações da Polícia Federal apontam que o ex-assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira, deu apoio operacional à quadrilha envolvida em fraudes na compra dos kits de robótica em Alagoas. Segundo a PF, Luciano Cavalcante emprestou um veículo de luxo para que os operadores do esquema, responsáveis pelas entregas do dinheiro do grupo, se movimentassem por Maceió durante 5 dias, em janeiro deste ano. As informações estão no jornal Estado de São Paulo. O veículo usado pelos operadores está em nome do policial Murilo Sérgio Juca Nogueira, com quem a Polícia Federal apreendeu uma mala e um cofre lotado, aquele que a gente mostrou algumas vezes, né, cheio de dinheiro, durante a Operação Hefesto. O carro, de acordo com a Polícia Federal, foi devolvido na casa de Luciano Cavalcante. Exonerado da liderança do PP no início do mês, o ex-assessor era tido como um dos auxiliares mais próximos de Arthur Lira e chegou a ter um emprego, por indicação do deputado, na CBTU, a Companhia de Trens Urbanos, na capital alagoana. O presidente da Câmara já declarou publicamente que não tem qualquer relação com as fraudes cometidas com os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, só que destinou pelo menos 33 milhões de reais por meio do orçamento secreto a prefeituras alagoanas que acabaram utilizando o dinheiro na compra dos kits de robótica. No Senado, a CPMI dos atos de 8 de janeiro volta a se reunir amanhã para votar requerimentos e convocações. André Viana. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Criminosos vai analisar nesta terça-feira mais de 250 requerimentos. Muitos desses pedidos têm propostas semelhantes, o que deve agilizar o processo. Dentre as questões a serem votadas estão os pedidos por documentos sigilosos, como alertas feitos pela ABIN aos órgãos do governo federal sobre os riscos de manifestação no dia 8 de janeiro, arquivos e imagens dos prédios públicos depredados na data, informações sobre a defesa do Gabinete de Segurança Institucional, entre outros. Também devem ser apreciadas as convocações dos ex-ministros Anderson Torres e General Augusto Heleno, ambos membros do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, além da possível convocação do atual ministro da Justiça, Flávio Dino. O julgamento dos requerimentos deve continuar na quinta-feira, e o presidente da comissão, deputado Arthur Maia, já afirmou por meio das redes sociais que uma terceira reunião pode acontecer ainda nesta semana, caso os trabalhos não sejam concluídos. A Câmara dos Deputados mantém a previsão de votar a reforma tributária até o início de julho, antes do recesso parlamentar. Discutida há décadas, a proposta é considerada fundamental para destravar a economia e garantir um crescimento sustentável do Brasil. Em entrevista ao canal Livre da Band, o coordenador do grupo de trabalho que discute o tema na Câmara, Reginaldo Lopes, disse que a expectativa é alavancar o PIB em até 12% nos próximos anos. Gerar mais empregos, então você tem que ter um modelo que permite novos negócios, que tira o custo tributário do país, que é responsável pelo custo do Brasil em 80%. Então, nesse sentido, a gente vai fazer o que a gente chama de base ampla tributária. Vamos tributar tudo. E quando todos pagam, todos podem pagar menos. E mais o crescimento do PIB em potencial. Entregue à Comissão Especial da Câmara, o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro prevê que 5 tributos, 3 federais, 1 municipal e 1 estadual, sejam transformados em apenas 2, criando o IVA dual. Além de, para quem fala que é IVA, a gente perguntou, também teve entrevista aqui com o Reginaldo Lopes na Band News FM no sábado de manhã. Perguntei, o senhor fala IVA ou fala IVA? Ele diz, eu falo IVA. Então a gente vai seguir com IVA. A regra não escrita é, se dá para ler, você lê. Né? IPTU, não tem. IPTU. Por isso que paulistas estão errados quando falam CET e não SET, como os cariocas, Rio, né? Exato, os cariocas estão certos. Se dá para ler, você lê. Mas sabe que semana passada teve um ouvinte que passou um tempão aqui conversando comigo, debatendo esse assunto, falando é IVA e a gente chama assim há 20 anos. Então... a Advocacia Geral da União, ninguém chama de AGU, né? Então. Não, mas é possível sim. IPI, a gente não chama de IPI, a gente chama de IPI. A gente ouvia IVA antes mesmo, mas agora está se consolidando aí IVA, né? Então a gente segue no IVA dual. Além disso, a cobrança do imposto passa a ser feita no destino, ou seja, onde o produto é consumido, e não mais na origem, onde ele foi produzido. Uma outra novidade importante, destacada pelo deputado Reginaldo Lopes, é o chamado cashback tributário, que deve beneficiar as famílias mais pobres. Nós estamos propondo, para os mais pobres, nós estamos defendendo devolver o imposto pago do consumo para ele. Porque os ricos já têm cashback no imposto de renda,
Nós vamos lá, declaramos saúde, estamos cashback, restituição. Os ricos vão nas lojas, compram produto e tem cashback. Por que não pode dar cashback para pobre? Para aprovar a reforma tributária, outras propostas também, a gente sabe, o governo precisa superar turbulências na relação com o Congresso. Na avaliação do deputado Reginaldo Lopes, a construção de uma base sólida passa por uma nova postura dos ministros. Eu acho que o governo tem que entender que mudou o fluxo. Os deputados ganharam autonomia de comunicação com as redes sociais, ganharam autonomia política com as emendas impositivas crescentes. Então, o fluxo inverteu. Ao invés do deputado ir até o ministro, é importante que aqueles ministros que queiram contribuir com o presidente Lula e com a governabilidade do país tenham humildade de ir às bancadas e dialogar suas diretrizes. Bem, a expectativa do governo é de que a tramitação avance, o parecer seja aprovado e a reforma seja concluída, pelo menos na Câmara e no Senado, até o fim do ano. No caso da Câmara, antes do recesso, como a gente falou, né? Vamos ver se isso de fato vai se confirmar. O recesso agora do meio do ano, e aí na sequência, no segundo semestre, a condução do assunto no Senado. Reprise do Canal Livre com essa entrevista você acompanha hoje aqui na Band News FM a partir das 11 da noite, logo depois do Band News na área. Bom, sobre a expectativa de que a economia receba uma alavancagem, o Brasil tem recebido boas notícias lá de fora, né? Tá aqui na capa do Estado de São Paulo, a matéria sobre a conjuntura internacional favorável, que a gente já tem abordado aqui nos últimos dias. A desaceleração da economia mundial esperada para este ano não se confirmou até agora, pelo menos não no nível projetado em 2022. Há expectativa, né, de uma recessão, por exemplo, nos Estados Unidos, mas ela tem sido adiada. E o Brasil deve ter, graças a isto, um bom resultado na balança comercial. Já há bancos e consultorias que prevêem um superávit acima de 70 bilhões de dólares, o que seria um recorde, uma grande notícia para o país e para o governo, né, que estava esperando um resultado mais ou menos próximo do zero neste ano. O Brasil tem conseguido compensar a redução dos preços internacionais dos produtos que exporta com o aumento nos volumes, em especial no agronegócio, né? E aí a grande notícia é a rápida reabertura da China, que vai abandonando a política de Covid-0. Bom, já abandonou, né? A política de Covid-0. A China é o nosso principal parceiro comercial, grande importador de produtos básicos, né? Soja e minério de ferro. Foi quem puxou o forte crescimento do Brasil nos primeiros anos Lula. E agora, com essa reabertura, vai ajudando ainda mais o país nessa conjuntura internacional. Então, temos mais uma boa janela de oportunidades aí nos próximos meses e nos próximos anos, e a reforma tributária, se for aprovada com um bom texto, só viria ajudar nesse cenário. Bom, falando também ainda, né, sobre economia, conjuntura internacional, em nova reunião o presidente Lula tenta destravar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Fala, Adriano Oliveira. O presidente Lula recebe hoje no Palácio do Planalto a presidente da Comissão Europeia alemã Ursula von der Leyen. O encontro tem como objetivo a retomada das relações do Brasil com a União Europeia. A intenção é reforçar possíveis parcerias econômicas, buscar a consolidação do Mercosul e União Europeia, que envolve os mercados de bens, serviços, investimentos e compras governamentais. Outro tema é o combate ao desmatamento e às consequências das mudanças climáticas. O evento, seguido de declaração à imprensa, está marcado para 13h. Luiz Carlos Rauli deve assumir nos próximos dias a cadeira de Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. Os detalhes chegam agora com Ângelo Sfayer. O economista paranaense Luiz Carlos Rauli do Podemos deve assumir nos próximos dias o 8º mandato na Câmara dos Deputados. Após litígio com o pastor Itamar Taim do PL, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vaga de Deltan Dallagnol permanecerá com o Podemos, apesar de Rauli não ter obtido uma votação nominal suficiente para romper a cláusula de barreira. Os ministros do STF entenderam que o mecanismo não se aplica a suplentes. Deputado federal mais votado do Paraná, Deltan teve o registro de candidatura cassado pelo TSE com base na lei da ficha limpa. Mais de 4 milhões de pessoas participam da Parada do Orgulho LGBTQIA+, em São Paulo. Lucas Belotti estava de plantão também. Estava de plantão? Tava, né? Tava. Vai trazer as informações. Não, mas é que a gente não estava no mesmo horário, né? Não, eu vim no domingo, acho que você estava sábado. Tava no sábado, a gente trocou, a gente não se encontrou. E aí, Lucas, conta pra gente como é que foi. Teve Pablo Vittar,
teve Daniela Mercury, né? Foi muito legal. Muitas atrações, mais de 4 milhões de pessoas, como você disse, 27ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, celebração que contou com mais de 19 trios elétricos ao longo de todo o dia, shows de grandes artistas, Daniela Mercury, Pablo Vittar, entre outros grandes nomes, na Avenida Paulista, uma das mais importantes vias aqui da cidade de São Paulo. Discursos e pedidos por políticas públicas também marcaram o evento. Uma das autoridades presentes foi o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, que discursou à população. Que existem brasileiros e brasileiras que têm que ser respeitados, independentemente da sua orientação sexual, independentemente da sua identidade de gênero, e que é papel do Estado brasileiro, e é assim nessa posição que aqui me encontro como ministro do Estado, que é papel do Estado brasileiro garantir a esses brasileiros e brasileiras que eles tenham a dignidade que lhes é direito, que lhes é garantido. A gente trouxe alguns números aqui. O crescimento da Parada do Orgulho LGBTQIA+, é visível nos últimos anos. Como comparação, em 1997, menos de 2.000 pessoas estiveram no evento. Hoje, a parada é a maior de todo o mundo. O professor de História Valdeci Santana foi a todas as edições da parada, inclusive nessa de 2023. Ele conta que as mudanças são fáceis de perceber, mas os caminhos até a evolução, até o ponto final, ainda são longos. No início, as pessoas tinham muito preconceito. Hoje, as pessoas, elas realmente estão abrindo um pouquinho a cabeça. As coisas vão evoluindo, né? Eu acho que as leis mesmo, eu acho que o Senado deveria ter leis, assim, que realmente pudesse dar mais visibilidade, direitos. O tema do evento de 2023 foi a cobrança de políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+, no Brasil, com a frase que norteou: queremos por inteiro e não pela metade. Valeu, o Lucas. Agora, por inteiro e não pela metade, o pessoal está questionando os 4 milhões, né? 4 milhões, 2 milhões, e aí? Quem costuma fazer esse tipo de questionamento é o Luiz Megali, olhando para a multidão. Faz 15 anos. Não, 15 tenta milhões. tenta fazer as contas ali de quantas pessoas possam estar reunidas. Não dá para colocar 5 elefantes num Fusca. Não dá, por mais boa vontade que você tenha, por mais que seja importante divulgar a resiliência dos 5 elefantes, por mais que faça bem para a causa elefanta, não tem por que a gente ficar aqui comprando esses números que não são verdadeiros. Não havia 4 milhões de pessoas ontem, não tem como você juntar 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas era basicamente a população de São Paulo ontem. Se você levar em conta todos os milhões de carros que saíram para o feriado, para a praia, para o interior. Ah, mas muita gente veio, muita. Mas quem saiu, que foi o meu caso, ontem tinha muito mais gente voltando para a cidade do que saindo dela. No fim de semana, a gente não via nem uma fração de carros chegando comparados com aqueles que estavam saindo. Então, você vai querer me dizer que todo mundo que estava em São Paulo foi ontem à Paulista para conferir a parada? Não foi. A Paulista, para quem não conhece, é uma avenida que não é tão longa assim. Ela tem cerca de 2,5 km, né? Por 100 metros, mais ou menos. Quando você leva em conta esses números, se você encher de gente a Paulista com 4 pessoas por metro quadrado, que já é uma enormidade, aí vão falar assim, não, mas o metrô na hora de rush tem 7 pessoas por metro quadrado. A gente tenta colocar 7 pessoas no metro quadrado, para você ver se é praticável isso. Não é, numa avenida inteira. Se você juntar toda a Avenida Paulista de gente, e a parada não ocupa toda a Paulista. Ela começa ali no Paraíso, na Consolação, mas ela não chega até o finzinho da Paulista, ela vai mais ou menos até a Brigadeiro Luiz Antônio, que fica a coisa de 500 metros do fim. Né? De resto ali é gato pingado. Ah, mas tem as adjacências? Tem. Mas quando você junta essa quantidade de gente, 4 por metro quadrado, isso levando em conta que rotatividade, que pessoas sairão e outras irão, né? Chegarei lá. Eu não acredito que eu puxei isso de... Mas você teria que tirar os postes, teria que tirar o vão central, teria que tirar as bancas de jornal, teria que tirar os trios elétricos, né? E ainda assim, lotando a Paulista de gente 4 por metro quadrado, você chegaria a algo em torno de 500 mil pessoas. Para você juntar 8 vezes mais que isso, haja rotatividade, hein? Para você trocar aquele público 100% dele 8 vezes... Mas não há adjacência, não há paralelas, não há perpendiculares que consigam dar conta de tanta gente. Não cabem
4 milhões de pessoas em um evento em nenhuma parte do Brasil. Isso não existe. Talvez se você lotar a esplanada dos ministérios em Brasília umas 4 vezes, isso ocorra. Mas também é impossível de acontecer. Não tem 4 milhões. Não há por que ficar turbinando esses números, a gente cai no ridículo. Isso vale para parada gay, isso vale para parada LG... Me ajuda, cara. LGBTQIA+. LGBTQIA+. Marcha para Jesus. Vale para Marcha para Jesus, vale para o Carnaval, vale para protesto contra o governo, vale para protesto a favor do governo. É infantil a gente ficar turbinando esses números e querendo que as pessoas comprem essa esparrela. Eu digo para desconfiar sempre de dados que interessam a todos. Interessa aos organizadores, interessa a polícia militar, que pode falar garantimos a segurança de um evento com 4 milhões de pessoas, uma população quase do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Interessa a imprensa, porque aí o evento se torna mais relevante. Então, interessa a todos. Então qualquer coisa que interesse a todos, a gente deveria torcer o nariz. Quando é um número que desafia a realidade e a lógica, cara, não dá. Não dá. Quantas pessoas tinham, então? Sei lá, 500 mil, 1 milhão é gente pra caceta. É muita gente. É muita gente, mas não eram 4 milhões de pessoas. Desculpa, ouvintes que estão escrevendo pra cá, dizendo, Carla, poxa, você de novo fazendo isso, cutucando a onça com vara curta. Desde a época Mas eu acho que não ia nem precisar, ele ia entrar no assunto mesmo. Agora... Eu não deixo passar. Tá. Agora, a Carol mandou uma mensagem importante, né? A gente tava falando por inteiro, não pela metade. Dia dos Namorados, ela escreve assim, ó. Por inteiro, eu tô querendo o Lucas Belotti. Lucas, que sucesso, hein? Na semana passada, a mãe dele escreveu pra cá, tá? Olha a cor que tá o plantão. Lucas. Ele tá roxo. Pedindo uma nora. Pedindo o quê? Uma nora. Pedindo uma norinha, foi na sexta-feira. Está inaugurado o quadro Quem Quer Namorar com Lucas Belotti. É isso. Tem que ser São Paulina, né? Daqui a pouco tem editorial, tá, gente? Dedicado número 1. Vamos aqui com mais informações do dia. O desembargador acusado de trabalho escravo fala agora em adotar a funcionária mantida sem salário ou assistência à saúde por mais de 30 anos. Segundo Jorge Luiz de Borba, a mulher, que é surda e muda, era agredida pelo pai e tinha entre 12 e 13 anos quando foi morar com esse homem, com esse desembargador e a esposa dele. O Juan Romero está com a gente e vai contar os detalhes. Bom dia, Juan. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla, Megali. O desembargador de Santa Catarina, Jorge Luiz Borba, que está sendo investigado por manter por 20 anos uma mulher com deficiência auditiva em condição análoga à escravidão, informou em nota divulgada nesse domingo que vai pedir à Justiça que reconheçam a filiação afetiva da funcionária. Esse caso aconteceu em Florianópolis, a gente já repercutiu aqui no jornal Band News. A nota é assinada também pela esposa do desembargador, Ana Cristina de Borba, e também pelos 4 filhos do casal. Eles alegam que querem garantir os direitos hereditários a esta funcionária e voltam a afirmar que estão surpreendidos pela divulgação dessa informação do trabalho análogo à escravidão e que jamais praticaram ou tolerariam que fosse praticada essa conduta. A nota cita, abre aspas, ainda mais contra quem sempre trataram como membro da família, fecha aspas. O casal também diz que vai colaborar com as instâncias judiciais para que as investigações avancem a fim de permitir a retomada da convivência familiar. Declaração que acontece 5 dias depois do casal ser alvo de uma operação da Polícia Federal, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que apurava os indícios de prática criminosa depois desses relatos de trabalho forçado. Em depoimento à Polícia Federal, uma cuidadora que trabalhou na casa do desembargador disse que ele chamava a funcionária, que se chama Sônia Maria de Jesus, de escravinha. A ex-funcionária, que ficou contratada entre 2020 e 2021, afirmou que até os cachorros da família eram mais bem cuidados do que a mulher. Segundo ela, a empregada fazia essas refeições sempre depois dos patrões, separada, e dormia em um quarto nos fundos da casa. Uma outra testemunha, que é uma ex-diarista, afirmou que via a Sônia como uma funcionária e não como uma pessoa da família, como o desembargador afirmou. De acordo com ela, as filhas do desembargador tinham absolutamente tudo e a mulher
Pelo contrário, não tinha nada. São informações divulgadas pela TV Globo. Eu volto com vocês aí no estúdio do Jornal Band News. Obrigada, Ramon, pelas informações. Deixa eu só registrar aqui, Sheila e Megali, a mensagem que chegou do nosso ouvinte Rogério na semana passada. O Rogério, ele é casado, a esposa dele é professora de Libras. E ela estava explicando pra gente, ele também, né, que o termo surdo-mudo, ele é usado, né, ele é comumente usado e, na verdade, ele não é exatamente correto. Ela é uma moça surda que não aprendeu, não desenvolveu a linguagem de Libras, né, aquela linguagem de sinais. Ela emite sons. Então, não é correto a gente falar que ela é muda também. Ela é surda, isso sem dúvida, mas ela não aprendeu outras linguagens. Agradecer aqui ao Rogério por trazer esse esclarecimento, né, a gente foi atrás para pesquisar e tal. Esse termo foi usado, né, ao longo de toda a cobertura desse caso, que é chocante, né, por todos os veículos de comunicação, e a gente vai aprendendo aos poucos, né, a entender esses termos e o porquê de trazer o termo correto aqui. Não existem surdos mudos, é isso? Ele diz que esse termo surdo-mudo é incorreto. Entendi. Porque a pessoa é surda, agora se ela é cega e surda, é mais fácil ela não conseguir desenvolver essa linguagem, entendeu? De não conseguir falar, emitir sons, por exemplo. Então, o surdo-mudo é um termo incorreto, segundo ele. Boa. A Polícia Militar faz uma operação e prende 3 pessoas perto de onde um PM foi agredido no centro de São Paulo. O caso aconteceu no último sábado, um dia depois de um carro de aplicativo ser destruído por usuários na região da Cracolândia. Mas que imagens essas, hein, gente? Caramba, desse motorista ali por aplicativo sendo cercado por dezenas e dezenas de pessoas que vão lá com paus, com pedras e vão depredando e abrem as portas do carro. Uma cena impressionante, se você não viu nesses últimos dias aí. Não é. De repente a gente está exibindo mais uma vez no nosso canal do YouTube. E agora um PM foi cercado e agredido, roubado. Um PM, tá? Então se faltava algum dado para a gente concluir que o centro de São Paulo está completamente entregue, não é mais um local salubre para ser frequentado por pessoas normais. Não sei o que são pessoas normais, mas pessoas que não querem ser agredidas e não querem ficar olhando para o lado e para trás o tempo todo. Não falta mais. Quem tem os detalhes é Lucas Josino. Nem para PM tá fácil, Luquinha. Bom dia. Completamente chocantes a poucos quilômetros de distância nesse fim de semana no centro da cidade de São Paulo. Bom dia para vocês três, Carla, Sheila, Megali, para todos os nossos ouvintes, uma excelente semana. Vamos começar com o caso de sexta-feira, que foi desse motorista de aplicativo que vocês falaram, que estava na Rua Vitória, que é uma rua bem estreita no centro aqui da cidade, onde fica a Cracolândia. São mais de 1.000 dependentes químicos que fazem o fluxo que fica por lá quase todos os dias. E aí esse motorista estava passando, parou ali no farol não, no cruzamento, quando um desses dependentes químicos tentou roubá-lo. E aí outros foram encorajados e começaram a quebrar o carro, destruir. Se eles quisessem virar o carro de ponta cabeça, eles iam conseguir. Pegaram pedaços de madeira, assim, com mais de 1 metro, começaram a dar no para-brisa, o para-brisa ficou todo estilhaçado, muito vidro. Estava conversando com a Carla nesse fim de semana, a gente estava de plantão, e ela me disse que teve uma parte desse vídeo que chamou bastante atenção, que foi uma mulher que entrou e cuspiu, uma dependente química que cuspiu nesse motorista de aplicativo, que teve alguns pertences levados e também foi agredido de certa forma. Ele só conseguiu sair dali quando um policial numa moto conseguiu dar suporte, dar um resgate, e aí ele foi depois para uma delegacia e fez um boletim de ocorrência. No sábado à tarde foi a vez de um policial de moto que estava cercando outro suspeito que estava numa moto. Esse suspeito desceu, o policial que estava ao lado dele conseguiu prendeu o outro suspeito que estava na moto, então eles se separaram. E aí esse policial que desceu, quando ele abordou um suspeito, ele começou a ser atacado por um outro grupo. Um grupo com dezenas de pessoas começou a atacar pedras, garrafas nesse policial, tentaram pegar a arma da mão dele, a pistola. Ele teve que fazer 3 disparos para conseguir conter essas pessoas. Mesmo assim, as pessoas ainda levaram um carregador de pistola com 15 munições, um talão de multas e alguns pertences pessoais desse policial. Foram minutos ali de muito sufoco, porque homens seguraram o braço dele para tentar pegar a pistola e no outro braço do policial estava o suspeito, que também outros homens tentavam resgatá-lo de alguma forma. Ele só conseguiu sair dessa situação quando o resgate também chegou, outros policiais vieram, deram suporte. E aí sim ele conseguiu prender esse homem e outros 2 que foram presos no dia seguinte. Então foram 3 presos
no total, mas foram imagens completamente absurdas e chocantes desse fim de semana na região central de São Paulo. Megali, Sheila e Carla. Cara, essas imagens são tão chocantes, e aí começa a dar um pouco a sensação, bom, estava aqui pensando, né, e compartilhando com o Carla e com o Megali, o que diz o prefeito Ricardo Nunes? Ele falou alguma coisa depois disso? Porque não é possível que o prefeito de uma cidade, vendo isso acontecer de novo, que dia desses a gente mostrou a farmácia sendo invadida por dezenas desses usuários de drogas, misturados com traficantes, com bandidos, enfim, um arrastão em uma farmácia, também com uma quantidade enorme de pessoas. A gente já viu essa cena de ataques a carros que tentam passar ali por ruas do centro de São Paulo e dessa vez de novo. O prefeito fica tranquilo? Ele dorme de consciência tranquila? Porque não é possível que ele durma tranquilo vendo essa cena tão chocante. Ele falou alguma coisa depois disso, Josino? Não, viu, Sheila? Não falou absolutamente nada até agora. É impressionante. É impressionante que ele não tenha nada a dizer, nada a fazer, uma reunião de emergência. Não é possível. Ele está esperando acontecer o quê? Está esperando acontecer o quê? Que esse seja um caminho sem volta para o nosso centro? Que é isso que começa a aparecer, infelizmente. Acho que mesmo o governador, né, Tarcísio de Freitas, porque você está vendo ali um agente, um policial militar que trabalha para o estado de São Paulo, do governo do estado de São Paulo. É um agente dele que foi tratado dessa forma. Gente, um PM a serviço armado foi assaltado no centro de São Paulo. A gente pode fazer essa afirmação. Ele teve itens pessoais roubados, né? Mas a gente imaginar que algo desse tipo possa acontecer em qualquer cidade que se leve a sério e o prefeito se sinta à vontade, e o governador também, se sintam à vontade para não dizer nada a respeito do assunto, para não se pronunciar, para não dar nenhuma resposta a seus eleitores. Bom, Ricardo Nunes não tem eleitores, né? Ele assumiu a vaga no lugar do Bruno Covas, mas pretende tê-los. Ano que vem tem eleição e ele já é pré-candidato. Que achem que não devam nenhuma satisfação ao morador de São Paulo é chocante. Alguém consegue algo parecido, consegue imaginar algo parecido em Berlim? E eu sempre tento não ir muito longe. Buenos Aires, Santiago. Se algo semelhante acontece em Montevidéu, é inimaginável que até o presidente do Uruguai não se pronuncie. Aqui virou cotidiano. Reportagem de ontem da Folha de São Paulo, matéria do Roberto de Oliveira. Frequentar o centro de São Paulo vira ato de resistência contra abandono. E aí o Roberto conta a história de paulistanos e turistas corajosos que vão ao centro e fazem questão de passear ali como um ato de resistência, mesmo como uma demonstração de que não desistem do centro. Ora, o centro de São Paulo é um dos lugares mais charmosos do Brasil. Ou já foi. Aliás, na matéria tem a descrição aqui de parte dele, dos bons tempos da década de 50. Dentro é um luxo só, os tapetes vermelhos, a imponente escadaria central, as colunas e o teto ornamentados, acabamentos dourados, de arquitetura eclética inspirada na Ópera de Paris. O Teatro Municipal de São Paulo divide a Praça Ramos de Azevedo com o prédio do antigo Mapping, que até a década de 50 mantinha um elegante salão de chá frequentado pela elite paulistana. O teatro continua preservado, mas cercado de ruína e abandono. A praça reduziu-se a uma filial da Cracolândia, vez por outra transformada em banheiro a céu aberto. Isso tornou-se São Paulo um enorme banheiro temperado por atos de violência, pela circulação ali de almas perdidas pelo consumo de drogas, e o poder público faz que não vê. E aí você frequentar esse ambiente tão bonito, né, com tantos atrativos, virou um ato de resistência. Ser paulistano virou o quê? Um ato heróico. Você precisa ser um herói para andar pelo centro de São Paulo. Não, eu faço questão porque eu não quero entregar. Ótimo, bacana para quem faz isso, mas a gente quer usufruir da cidade sem concorrer a uma medalha de honra ao mérito. É vergonhoso como essa cidade foi entregue pelo prefeito, e a gente vai começar a colocar o governador nessa parada também. Porque, embora tenha acabado de assumir o cargo, é ele o responsável pela segurança pública, e um dos seus homens, como disse a Carla, acaba de ser assaltado e agredido por usuários de drogas no centro de São Paulo. Não é aceitável. Obrigado, Luquinha. Abraço para vocês, até mais. Valeu.